Efésios capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Bom, nós temos aqui em Efésios capítulo 2 a continuidade daquele contraste que o apóstolo Paulo está construindo. O capítulo 1, isso é evidente, fala de duas questões principais. A primeira delas é a forma como o apóstolo Paulo bendiz o nome de Deus. Ele diz que Deus é bendito porque Ele nos abençoa. E que bênção é essa? Ele explica que essa bênção é transcendente, ou seja, ela está além da dimensão do nosso alcance, da nossa experiência, da nossa vida. Porque essa bênção, ela foi planejada antes da fundação do mundo. Essa bênção vem de fora. Ela não é algo que se conquista daqui de dentro, dessa realidade da criação. Ela é algo que transcende essa existência. É algo que antecede a existência de todas as coisas. Deus, na eternidade passada, planejou a salvação. Ele não só planejou a salvação, como Ele escolheu em Cristo Jesus os que seriam salvos e os predestinou para serem filhos por adoção. A primeira parte do capítulo 1 se desdobra sobre isso, até o ponto em que ele apresenta uma comparação final. A comparação final do capítulo 1 é entre o poder que exaltou a Cristo à destra de Deus após a sua morte, ressurreição e ascensão. Ele fala que pelo mesmo poder nós também fomos salvos. De modo que até mesmo crer é algo operado pela força do seu poder. Ele diz isso no capítulo 1. Então ele vai construindo uma argumentação sobre essa autonomia, essa soberania que Deus tem sobre a salvação, para que Ele receba toda a glória. E o capítulo 1 vai falar isso várias vezes, daqui a pouco nós vamos ler esses versículos. O capítulo 1 vai falar isso várias vezes, para que somente Ele receba a glória. E aí nós entramos no capítulo 2, onde ele vai trazer todas essas verdades que são elevadíssimas para a nossa experiência mais comum. Agora no capítulo 2, nós conseguimos identificar com mais facilidade o que acontece na vida de alguém que antes andava no pecado e depois foi salvo. Primeiro ele faz isso, do versículo 1 até o versículo 3, dizendo
como o homem age para a sua salvação. Como o homem contribui para a sua salvação. Veja o que ele diz aí, do versículo 1 até o versículo 3. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar e do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Quando nós olhamos esses primeiros versículos aqui, isso faz parte do contraste que o apóstolo Paulo está construindo entre aquilo que o homem é capaz de fazer e aquilo que Deus é capaz de fazer. Qual é o resultado do que o homem é capaz de fazer? Todos debaixo da ira. Esse é o resultado do que o homem é capaz de fazer. Porque ele é naturalmente pecador. Isso faz parte do seu ser. Isso é inerente à sua existência. Ele é naturalmente pecador. E além de ser pecador, ele também está sujeito às influências malignas dos espíritos, como é mencionado aqui nesses primeiros versículos. Agora, tem uma expressão que é importante, o apóstolo Paulo vai usar ela novamente no trecho que nós vamos estudar agora. E a expressão é a seguinte: nós estávamos mortos nos nossos pecados. E quando eu falei antes, que do versículo 1 até o versículo 3, é o início da comparação entre o que nós podemos fazer e o que Deus pode fazer, a resposta sobre o que nós podemos fazer se dá a partir da observação desses termos e dessa ênfase. Nós estávamos mortos. E o que o morto faz? O que o morto faz? Eu nunca vi o morto fazer nada. Todo mundo sabe que o morto não faz nada. E é isso que o pecado causa. O pecado causa uma incapacidade de alguém se aproximar de Deus. Lá em João capítulo 6 é assim que Jesus ensina. Jesus falando ali para uma multidão de milhares de pessoas, ele diz: ninguém pode vir a mim. Ele diz isso. Ele diz isso apontando para aquelas pessoas como incapazes de atender ao chamado dele. Ninguém pode vir a mim. É claro que depois tem uma explicação sobre isso. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai os traga. Mas veja, a ênfase na incapacidade humana é a mesma. É mesmo. Nós falamos sobre isso aqui da última vez, quando nós estudamos esses 3 primeiros versículos, e nós vimos algumas referências paralelas. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se fizeram inúteis. Não há quem possa buscar a Deus por conta própria. Também em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que os homens são escravos do pecado. Que eles são incapazes de se desprender dessa condição sozinhos, naturalmente. É a situação que aprisiona a humanidade. E não é como se fosse uma coisa fora de nós. É algo que faz parte de nós. Ele fala de tudo isso e no final a consequência é que nós estávamos debaixo da ira como também os demais. E aqui ele generaliza. Porque é assim também que Jesus ensinou lá em João capítulo 3. No versículo 36. Quem crê tem a vida. Mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. É essa a condição do homem. O que o homem conquista pelo seu próprio esforço?
Ora, o morto não conquista nada pelo seu esforço. E na condição de pecado em que nós estávamos mortos, a única coisa da qual éramos dignos era a ira. E ele conclui assim essa parte. Ele conclui assim essa parte porque agora vem uma grande mudança. O versículo 4 vai trazer uma conversão absurda. Ele vai nos levar para uma direção totalmente inesperada. Porque a descrição feita aqui da condição dos homens debaixo do pecado, ela é, humanamente falando, irreversível. Não tem como ninguém escapar disso. Até porque se tivesse, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, Cristo teria morrido em vão. Se alguém pudesse escapar dessa condição sozinho, para que Cristo teria que ter se submetido àquela humilhação e morte de cruz? É claro que os homens são incapazes de se livrar dessa condição. Então ele diz no versículo 4: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ora, o que ele coloca aqui no versículo 4 é uma coisa absurda e, a princípio, totalmente inesperada. É claro, nós que já conhecemos o contexto maior, sabemos onde essa argumentação do apóstolo Paulo vai dar. Mas à luz do pecado que foi relatado e da ira da qual éramos dignos, Deus age com misericórdia e amor. Então agora, do versículo 4 até o versículo 7, ele para de falar do homem. Porque o que o homem alcançou pelo seu próprio esforço? O que o homem alcançou com a sua contribuição? Fazendo a sua parte. Em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que só tem uma coisa que nós conseguimos alcançar com as nossas obras, que é a maldição. Porque ninguém é capaz de atender perfeitamente às exigências de Deus. Ninguém é capaz. O livro de Tiago fala que se você guarda toda a lei e erra num só ponto, você é descumpridor da lei. Você é descumpridor da lei. Ninguém é capaz de ter a perfeição exigida por Deus. E mesmo que fosse, ninguém é capaz de resolver os pecados que foram cometidos. Nós já falamos isso várias vezes. Quando uma pessoa vai ser julgada num tribunal, ela não é julgada pelas coisas boas que ela faz. Ela é julgada pelas transgressões que ela cometeu. Então, mesmo que talvez alguém possa dizer que enxerga algum grau de bondade na humanidade, isso não interessa. Porque o que nos torna sujeitos à ira de Deus são as transgressões que nós cometemos. E diante disso, a Bíblia fala que todos pecaram. Então não há uma solução possível, a não ser que alguém de fora faça algo em nosso benefício. E aqui o apóstolo Paulo retoma tudo aquilo que ele já vem argumentando no capítulo 1. Tudo aquilo que ele já disse no capítulo 1. Que resulta no louvor da glória da sua graça. Que atribui a Deus o mérito pela salvação dos homens. Então ele diz no versículo 4, ele faz uma construção aqui. Ele vai trazendo elementos sucessivamente para mostrar como a salvação é única e exclusivamente um gesto de Deus. Sem coparticipação. Sem cooperação. Porque um morto não tem como cooperar em nada. Então ele diz que nessa situação terrível, Deus. E agora ele vai dizer, até o versículo 7, tudo que Deus faz. Deus, que é rico em misericórdia. E mais uma vez, para os que estão acompanhando desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, principalmente no capítulo 1 e no capítulo 2,
ele usa vários termos assim de exagero. Ele quer mostrar como é grande aquilo que Deus faz. Então ele não fala simplesmente que Deus é misericordioso. Ele fala que Deus é rico em misericórdia. Deus que é rico em misericórdia e com o imenso amor com que nos amou, enquanto nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Note o seguinte, essa expressão aqui, misericórdia, ela é muito comum no Velho Testamento, embora por ter origem, claro, no Velho Testamento de uma palavra hebraica, ela seja algumas vezes traduzida de uma forma diferente do que aqui. Algumas versões falam de um modo bem preciso do amor leal de Deus. Falam de graça de Deus. Todas as traduções possíveis desse termo aqui, que no grego também tem uma conotação muito próxima, e que diz respeito ao benefício feito a alguém numa condição de miséria. Isso é misericórdia. E isso conecta muito bem com o versículo anterior. E conecta muito bem também com o próximo elemento que o apóstolo Paulo vai acrescentar, que é o amor de Deus. Conecta com os versículos anteriores, porque os versículos anteriores descrevem o quê? Miséria. Descrevem a desgraça da vida do homem no pecado. Do versículo 1 até o versículo 3, nós temos um retrato da nossa vida. Nós temos um retrato da nossa condição diante de Deus. E é para com esses miseráveis que Deus demonstra compaixão. Por isso Ele é misericordioso. Agora, não é pouca misericórdia. Ele é rico em misericórdia. A misericórdia dele é abundante. Ela é elevadíssima. Porque a nossa condição de pecado também é terrível e é elevadíssima. Então a misericórdia dele não só corresponde, mas ela excede. Ela excede a nossa condição de pecado. Então, por misericórdia, Deus nos dá vida. E também pelo seu imenso amor. E essa expressão, quando ele traz essa expressão aqui, ainda de forma redundante, o imenso amor com que nos amou. De forma redundante. O apóstolo Paulo está trazendo um elemento que é incompreensível. Ele está trazendo um elemento aqui que ele deseja, inclusive, que nós adentremos e nos aprofundemos cada vez mais. Mas é algo que não faz sentido. Racionalmente, pelo menos na nossa mente limitada, é uma coisa que não bate, que não corresponde. A Escritura nos descreve como odiosos a Deus, como inimigos de Deus. A Escritura nos descreve como sempre tendenciosos ao pecado, como pessoas que são não só potencialmente transgressoras, mas que de fato transgridem sempre que podem. Nós somos descritos na Escritura dessa maneira. O Salmo 14 fala que Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se há algum justo. Ele não encontra ninguém. Ele não encontra ninguém. Ele diz que não há um justo, não há nenhum sequer. E mesmo a esses que são inimigos, que são aqueles que produzem afrontas e blasfêmias continuamente contra Deus, a essa raça maldita pelo pecado que Deus ama. Essa é uma coisa que excede o nosso entendimento. Veja o que ele fala ali no capítulo 3. Avança aí um pouquinho. Capítulo 3, versículo 14. Por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda
que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então, o ponto que o apóstolo Paulo está usando aqui, como uma das bases pelas quais Deus opera a salvação dos homens, é um amor que é, em última instância, insondável. Nós somos incapazes de alcançar a plenitude do discernimento acerca dele. O pedido do apóstolo Paulo acerca de nós e acerca dos destinatários dessa carta é que Deus conceda a eles que eles possam penetrar até as profundidades desse amor e conhecê-lo cada vez mais. Mas ele também diz que esse amor excede todo entendimento. E à luz da Bíblia, essa é uma das afirmações menos correspondentes à realidade da humanidade. Não que o amor de Deus não seja evidente, mas que ele é desproporcional. É desproporcional. Porque enquanto a humanidade merece ira, nós vemos amor. Amor por esses preciosos escolhidos, a quem ele efetivamente vai salvar. Então Deus salva por misericórdia, Deus salva por amor, e Deus salva pecadores. Esse é um ponto que precisa ficar claro aqui. Deus não veio salvar justos, mas pecadores. Ele não veio pelos sãos, mas pelos doentes. Ele não veio por aqueles que são capazes de, pela sua própria justiça, alcançar a perfeição que Deus exige. Ele veio por aqueles que estão mortos nos seus pecados. E é nessa condição, enquanto nós estávamos mortos, e tem uma partícula aqui na nossa tradução, enquanto nós ainda, ou melhor, estando nós ainda mortos em nossos pecados, que serve aqui para trazer do original a ideia de que era nessa condição. Não é porque nós nos libertamos dessa condição, não. Eu pelo menos já consegui melhorar um pouquinho daquilo que era antes. Então eu me tornei de algum modo digno do amor de Deus. O que Paulo está mostrando é uma coisa que não bate, não tem correspondência. É amor para quem merece ira. É misericórdia para quem merece castigo. É isso que ele está mostrando aqui. Então não é como se alguém tivesse se limpado um pouquinho mais do que o outro. Ou como se alguém fosse um pouco mais favorável às coisas que Deus possa fazer por ele. Ou como se essa pessoa fosse de algum modo moralmente superior a outra. Não, ele faz questão de dizer isso. Estando nós ainda mortos nos nossos pecados. Não é uma condição um pouquinho melhor. É no fundo do poço. É nas mais densas trevas. É na separação absoluta de Deus. É na condição de pecadores e condenados debaixo da ira que Deus demonstra misericórdia e amor. É nessa condição. Em Romanos capítulo 5, não precisa abrir lá, ele fala da seguinte maneira, versículo 6. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco,
ao ter Cristo morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores. A ênfase aqui é muito clara. O que eu fiz enquanto eu era pecador? Eu acumulei sobre mim ira. E o que Deus fez por mim? Embora eu merecesse ira, Ele agiu com misericórdia e com amor. E eu, sendo pecador, nada diferente disso, eu sendo absolutamente pecador, fui alvo da bondade de Deus. É nessa condição, ele diz no versículo 5, que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E agora, eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele vai trazer três coisas que Deus faz aqui. E que são formas de descrever a nossa salvação, sobretudo em associação com aquilo que Cristo fez. Mas note que temos uma palavra que resolve o problema apresentado até então. Qual é o problema? Pecadores dignos da ira, e ainda mais, mortos em pecados. Ele diz isso ele diz isso 2 vezes. Mas o que Cristo fez, ou o que Deus fez, o Pai, por meio de Cristo? Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Algumas versões colocam essa expressão lá antes, no começo do versículo 1. Isso não está lá no original. Isso só está aqui no versículo 5. Porque a ênfase do apóstolo Paulo é essa. A ênfase dele é nos depreciar. É essa a ênfase. É essa que é a ideia da argumentação. É nos depreciar para então exaltar a Deus como único Salvador. Então ele nos deprecia, mostra que nós estamos mortos em pecados. E agora ele diz que Deus, por misericórdia e amor, através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá vida. Em outras palavras, Ele resolve aquilo que nos aprisionava no pecado. É Ele quem resolve. É Ele quem nos dá vida. É Ele quem nos tira da condição de pecado em que estávamos e nos traz agora juntos com Cristo. E nós temos 3 palavras, como eu falei aqui antes, que mostram essa união entre nós e Cristo, entre os que foram salvos e a obra de Cristo. Ele fala no versículo 5, deu-nos vida juntamente com Cristo. No versículo 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele usa 3 vezes essa mesma construção para mostrar identificação, unidade, para mostrar como nós estamos ligados a Cristo. E ele fala que nós recebemos vida, ele fala que nós fomos ressuscitados, e ele fala que nós nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Agora, é lógico que aquilo que ele está colocando aqui não diz respeito a uma transformação física. Não agora. Mas não diz respeito a uma transformação física. A morte que ele falou anteriormente também não era a descrição da nossa condição física. A morte da qual ele falou anteriormente era a nossa condição espiritual. Porque embora estivéssemos vivos, estávamos mortos. Mas agora fomos vivificados, fomos ressuscitados e nos assentamos no céu. Todas essas coisas são metafóricas, elas são ilustrativas para mostrar a realidade espiritual do que acontece com quem se converteu ao Senhor. Ou, à luz do que Paulo está escrevendo aos Efésios, não de quem se converteu ao Senhor, mas de quem foi convertido ao Senhor.
por obra de Deus. Ele nos deu vida, nós ressuscitamos e nós nos assentamos no céu. Tudo isso juntamente com Ele. Isso é repetido aqui 3 vezes para nos mostrar que aquilo que nós temos agora emana daquilo que Cristo fez. Nós somos coparticipantes daquilo que Cristo fez. Esse é inclusive um tema importante nas cartas da prisão. Na carta aos Colossenses, que junto com Efésios também é uma carta que o apóstolo Paulo escreve da prisão, ele fala no capítulo 2 repetidamente sobre essa união do crente com Cristo. Repetidamente. Ele usa até outros elementos. Ele fala que nós somos circuncidados, que nós morremos com Cristo. Ele fala que nós ressuscitamos, que nós fomos vivificados. Ele fala uma porção de coisas lá. Todas essas coisas ressaltando a realidade espiritual daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E é esse o ponto em que o apóstolo Paulo chega. Ele faz aqui, no meio dessa argumentação, uma afirmação que na nossa Bíblia é colocada entre parênteses, mas que dá para ver claramente que é um impulso de uma afirmação que declara a verdade por trás de tudo que está sendo dito. Ele nos salvou por misericórdia, por amor, enquanto nós estávamos nos nossos pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Ele fez tudo isso. Ele diz que isso é salvação por graça. Isso é salvação por graça. O que é salvação por graça? É quando Deus faz tudo e eu não faço nada. Veja o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso, nem a fé vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Isso é graça. Essa é a forma que o apóstolo Paulo descreve a graça aqui no contexto. Ele mostra a condição de pecado irreversível. E ele apresenta o Senhor agindo bondosamente em favor dos homens, tirando-os da condição de pecado, dando-lhes vida. Isso é graça. É a doação de um benefício para quem não fez nada para recebê-lo. Isso é graça. Estando nós mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida. Não fizemos nada por onde merecer isso. Aliás, o apóstolo Paulo combate aqui qualquer ideia que possa haver de mérito próprio, porque ninguém vai poder se gloriar de ter feito alguma coisa, ninguém vai poder se orgulhar por ter contribuído de alguma maneira. A salvação é totalmente obra de Deus, totalmente obra de Deus. Não há exigências, há um presente. É assim que a Bíblia retrata a salvação. Vamos rapidamente lá em Romanos capítulo 4. Depois nós vamos voltar para cá. Romanos capítulo 4. Diz assim: que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras,
Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. E ele vai usar depois o exemplo de Davi e continuar argumentando sobre isso. Mas como isso ajuda a entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui? É uma outra forma de descrever a graça. A graça não é um pagamento de algo que você merece. É assim que funciona o salário. Eu trabalho e eu mereço receber o pagamento. Eu fiz por onde? Eu sou digno daquilo. A graça de Deus não é assim. A graça de Deus é o presente para quem não fez nada. E a luz aqui de Efésios, capítulo 2, é o presente para quem não podia fazer nada. Porque note que até Abraão, que creu em Deus, ele fez isso porque é dom de Deus. No capítulo 1 de Efésios, versículo 19, ele fala: nós os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Em outras palavras, Deus é quem faz tudo. Deus resolve todo o problema do pecado, que nós éramos capazes de resolver qualquer fração. Deus resolve completamente e resolve definitivamente. Cristo morreu uma vez só na cruz para perdão dos pecados. E aqueles que Ele chama por sua misericórdia, pelo seu imenso amor, aqueles que Ele dá vida, esses são salvos, e são salvos por graça. Agora, está claro tudo isso? Mas qual é o resultado? O resultado não em relação a nós, o resultado em relação a nós está claro. Nós fomos salvos, nós somos beneficiados sem merecer. Deus veio até nós e nos deu vida. Não fomos nós que nos movemos em direção a Ele. Foi Ele que se moveu em direção a nós. Foi Ele que veio até a nossa miséria e nos tirou dela. Foi Ele quem mudou a nossa condição de pecadores. Não foi nossa iniciativa, foi iniciativa dele. Em relação a nós, o benefício é claro. Nós fomos salvos. Nós fomos salvos. Sem mérito. Mas há alguém que deve ser reconhecido, cujos méritos devem ser honrados. Há alguém que deve ser glorificado. Versículo 7. Ele explica o porquê Deus fez tudo isso. Ou para que Deus fez tudo isso. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Percebe como que o contexto encaixa perfeitamente? Quem deve receber glória pela salvação? É Deus. Quem não deve se orgulhar pela salvação? É o homem. Por quê? Porque ele não fez nada. Quem fez tudo é Deus. Somente Ele deve ser reconhecido assim. E o versículo 7 aqui reclama um direito que é única e exclusivamente de Deus. Somente Deus pode ter méritos reconhecidos na salvação. Somente Deus. Muitas pessoas vivem inseguras, sem saber se podem ser salvas ou se vão ser salvas, porque elas imaginam que de alguma forma a salvação dependa delas. E algumas chegam a dizer, eu já ouvi isso várias vezes,
Deus vai ver se eu mereço. Mas espera aí. Tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui é para dizer que nós não merecemos. E que a salvação é um benefício justamente para quem não é digno dela. Ele está mostrando aqui que só há um mérito reconhecido, que é o mérito de Deus. É o objetivo dele desde antes da fundação do mundo. Como lemos lá no capítulo 1. Ele faz todas essas coisas para o louvor da glória e da sua graça. Olha o capítulo 1 aí, versículo 6. Ele está dizendo aqui que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou segundo a boa determinação da sua vontade. E no versículo 6 ele diz: para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, é para que a sua graça seja reconhecida. É para que toda a honra seja atribuída a Ele. No final de tudo, é para isso que nós existimos. A Escritura diz que tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja, pois, a glória eternamente. Amém. Nós existimos para a glória de Deus. E a salvação acontece para a glória de Deus. Não é para a minha glória. Não é para que eu seja honrado e reconhecido. É para que o Senhor seja honrado e reconhecido. Ele fala a mesma coisa no versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. E ainda no versículo 14, ele fala que nós recebemos o Espírito pela fé, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. E agora de novo no versículo 7, ele fala a mesma coisa. Deus será reconhecido. Ele fala nos séculos vindouros. E quando ele usa essa expressão, ele fala de tempo indeterminado. É a mesma palavra que às vezes é traduzida como eternidade. Ele será reconhecido. Ele mostra isso. E ele deve ser reconhecido pela suprema riqueza da sua graça. E de novo ele usa aqui termos de exagero. Porque de novo ele quer enaltecer aquilo que Deus faz. É a riqueza da sua misericórdia. É o imenso amor. E é a suprema riqueza da sua graça. Percebe qual é a ênfase aqui? A ênfase não é tanto no benefício que nós recebemos, mas é no reconhecimento de Deus como o único Salvador da humanidade. É essa a ênfase do apóstolo Paulo, e isso não está oculto e não é difícil de perceber, porque ele começa assim lá no capítulo 1. Bendito seja Deus. E depois ele enaltece o Pai, o Filho e o Espírito Santo pela sua obra soberana na salvação. Agora no capítulo 2, ele deprecia os homens, mostrando a sua miséria, e novamente lança a luz sobre a graça de Deus. Porque o propósito do apóstolo Paulo é mostrar que é Deus quem opera todas essas coisas. No contexto maior, para onde nós estamos caminhando aqui no capítulo 2, ele vai explicar que esse plano, que é a igreja, para unir judeus e gentios, não é algo inesperado ou algo imprevisto. Não é uma alternativa à rejeição dos judeus. É algo que Deus planejou eternamente para que Ele mesmo receba a glória. É algo que Deus planejou eternamente. Ele vai continuar falando sobre isso aqui no capítulo 2, também no capítulo 3. Ele vai explicar como nós fomos introduzidos na igreja e quais são os benefícios que nós temos por fazer parte dela e qual é a forma essencial que Deus opera em nós por meio dela. Mas tudo isso para a sua glória.
para a sua glória. Ele conclui o versículo 7 do capítulo 1, falando, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus mostra a sua graça nos salvando. E Ele deve ser reconhecido por isso. Eu não posso concorrer com Ele. Eu não posso achar que eu também preciso de reconhecimento. Eu não posso achar que eu tenho alguma participação e algum mérito é meu. Porque o que a Bíblia está mostrando é que o mérito é todo de Deus. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Isso quer dizer que Deus aprova uma vida de pecados? Não tem nada a ver com isso. Ao contrário, esse mesmo Deus que determinou, ou melhor, predeterminou as coisas antes da fundação do mundo, Ele também predeterminou que salvo eu ande em boas obras. Ele fala isso no versículo 10. Até isso Ele predeterminou. Ou seja, aqueles que são vivificados juntamente com Cristo, que são ressuscitados juntamente com Ele, que são colocados, assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais, eles também são guiados pelo poder soberano de Deus a uma vida de obediência. Agora, olha a diferença de requisito e resultado. Obras aqui não são requisitos, porque Deus salva pecadores. Obras são resultados vistos na vida daqueles que Deus salvou. É por isso que a Escritura fala e repete enfaticamente que a salvação é por graça. Eu não merecia salvação. Ninguém aqui mereceu salvação. E ninguém jamais vai merecer a salvação. A salvação é algo que Deus faz enquanto nós estamos mortos nos pecados. Quem vai receber os méritos? Quem vai receber a glória? Quem vai ser reconhecido? Nessa equação, embora eu seja beneficiado, eu sou o fator menos importante. Eu sou o meio pelo qual Deus é glorificado, alvo de um amor incompreensível, de uma misericórdia que não corresponde à minha dignidade. Mas é essa mensagem que o apóstolo Paulo traz. A mensagem que mostra para os homens que Deus não está negociando a salvação com base em alguma coisa que você possa oferecer para Ele. Porque você não pode oferecer nada. Eu não posso oferecer nada. Não é uma negociação onde um pagamento da nossa parte é exigido. É um dom, um presente, mediante o pagamento feito por Cristo. É somente por Deus, através da obra de Cristo na cruz, que nós podemos ser salvos. Então, quando nós dizemos, quando nós cantamos, eu não sei porque o amor de Deus se revelou a mim. Eu não sei. Eu estava andando perdido e Deus me achou. Eu estava em trevas e Ele me trouxe para a luz. Eu não tinha esperança por mim mesmo, mas por causa dele, eu recebi a salvação eterna.
Eterna porque Ele planejou antes da fundação do mundo. Não fui eu que concebi a salvação. Não fui eu que planejei a minha ida a Cristo. Foi Ele que, mesmo antes de eu existir, preparou todas as coisas para que por graça eu fosse salvo e Ele recebesse a glória. Essa é a mensagem da palavra de Deus. É a mensagem que mostra a nossa miséria, que mostra a graça de Deus. E nessa comparação, diz quem deve receber a glória. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pela revelação que veio a nós essa noite, pela Escritura. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos mostra a verdade de que só há méritos na salvação para o Senhor. E nós glorificamos o Teu nome, exaltamos ao Senhor, porque foi o Senhor o nosso Salvador. Nós não contribuímos, nós não fizemos a nossa parte, nós não acrescentamos nada ao que o Senhor fez. Foi o Senhor que, pela obra de Cristo na cruz, de uma vez por todas, nos perdoou dos nossos pecados, nos deu o Teu Espírito como garantia da promessa. Nós louvamos ao Senhor, porque temos a esperança da salvação em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Nós agradecemos ao Senhor, porque nos observamos nessa história como alvos da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor, que excede todo entendimento. Nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor nos salvou desse modo tão grandioso, e nós exaltaremos eternamente a Ti, porque o Senhor nos comprou pelo sangue de Cristo. Mas também pedimos, ó Deus, que o Senhor abra as mentes e os corações daqueles que ainda se apoiam nas suas próprias obras e resistem confiar plenamente na obra de Cristo e na suficiência do seu poder. Que o Senhor rompa essa limitação, porque, como vimos aqui, ela é humanamente invencível. Mas o Senhor, que é o Salvador, rompa essa limitação e produza nesses corações a fé completa e definitiva e exclusivamente na obra de Cristo, sem que haja ainda qualquer forma de justiça própria, qualquer forma de autoafirmação ou qualquer defesa de bondade natural. Ao contrário, que haja rendição diante do poder do Senhor, que é o único capaz de salvar os pecadores. Nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez pela salvação em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.